Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando o nosso encontro virtual síncrono. O nosso trabalho está sendo desenvolvido, primeiramente, trabalhando os aspectos, o percurso histórico das propostas de alfabetização, isso para vocês entenderem todas as propostas que já aconteceram e entenderem também um pouco das concepções teóricas que sustentam cada uma dessas propostas. Porque, vamos pensar nessa linha histórica para vocês entenderem. A gente tem método tradicional, que é o paradigma dos métodos, até anos de 1980. Depois, a gente tem anos 90, anos de 1980, a publicação da psicogênese da língua escrita, que aí a gente já entra num paradigma que é construtivista, por meio da publicação da psicogênese. Depois da publicação da psicogênese, nós temos os anos 1990 e entra o conceito de letramento. Depois do conceito de letramento, a gente já vem com a ideia do alfabetizar letrando. E aí, a gente está falando alfabetizar letrando anos 2000. Anos 2010, a gente já começa com pesquisadores brasileiros e internacionais trabalhando a ideia da consciência fonológica. E em 2019, a gente tem a publicação da Política Nacional de Alfabetização, que, na verdade, traz consciência fonológica como a referência-chave, a referência base, certo? Então, essa é uma linha histórica para vocês compreenderem tudo que já foi, como que as propostas de alfabetização transcorreram, né, como que elas foram tomando forma ao longo do tempo. O paradigma dos métodos, vocês devem ter observado que a gente ficou trabalhando, ele ficou em sala de aula acontecendo até por volta dos anos de 1980. E o que se refere a esse paradigma dos métodos? São os métodos tradicionais de alfabetização. Mas aí vocês vão me perguntar assim, professora, mas nesse paradigma dos métodos, a gente tem método sintético, tem método analítico e tem o misto, que é a mistura dos dois. Sim, exatamente. Porque eles, na verdade, em termos de características, eles partem dos mesmos princípios de aprendizagem, dos mesmos princípios pedagógicos. Por conta disso, é que a gente acaba colocando esses métodos dentro de uma mesma discussão teórica e não fazendo essa distinção, até para ficar mais fácil o entendimento de vocês, certo? Então, o que a gente pode dizer com isso? Quais são as características básicas desses métodos tradicionais? Primeiramente, a gente precisa entender. O texto que vocês leram da Thelma Weiss, ele faz exatamente ele trata exatamente desse ponto. O que ela fala, Thelma Weiss? Que todo professor alfabetizador precisa ter consciência das concepções de alfabetização que estão por trás da sua prática pedagógica. Ou seja, para você ter clareza da concepção pedagógica que você está utilizando para alfabetizar uma criança, você precisa conhecer todas elas. Então, a ideia não é que você chegue na escola e alguém fale para você, você vai alfabetizar assim, assim e assim. Não. Você tem que ter clareza de qual é a concepção que você entende como mais adequada. E para você ter essa possibilidade de escolha, você precisa conhecer todas as existentes. Então, o professor que eu chamo de intelectual, alfabetizador intelectual crítico, é esse capaz de fazer escolhas. É esse capaz de falar, não, eu uso a abordagem histórico-cultural porque eu acho que essa é mais interessante. Vai ter argumentos para poder dizer que escolha você está fazendo e por que você está fazendo essa escolha. Esse é o argumento mais importante do texto que eu indiquei para vocês lerem, que é o texto da Thelma Weiss. Ela já começa o texto mostrando esse argumento. Ela faz uma discussão interessante também, ela mostra várias questões aí dos problemas existentes com a pedagogia, com os métodos tradicionais de alfabetização, mas ela também traz esse argumento forte, de que o professor precisa ter clareza e que por trás da prática do professor, mesmo que de forma inconsciente, ele tem uma concepção ali. Então, às vezes, ele não tem total clareza de qual é, mas existe ali uma concepção por trás da prática daquele professor, mesmo que ele não tenha consciência dessa concepção. Então, esse é um argumento interessante do texto da Thelma Weiss.
e que eu acabei inserindo esses textos aí, porque um texto vai puxando o outro, né? Um vai estabelecendo relação com o outro. Voltando a essa questão dos métodos tradicionais, que eu gosto bastante de ressaltar, esses métodos tradicionais, eles, se a gente pegar, por exemplo, o sintético, ele parte de algo menor e chega em algo maior, quando a criança está aprendendo, está se apropriando do sistema de escrita. Bom, como que é isso? Como que acontece? Então, ele começa mostra para as crianças, faz a criança soletrar as letras. Dessas letras, eles apresentam por meio do método sintético a família silábica. Essas sílabas formam pequenas palavras, usando sempre a mesma família, né? Então, se essa criança está lá no babibobu, ela forma B com A, ba, ba. Então, pequenas palavras usando aquela mesma família silábica. Depois da sílaba, eles formam pequenas palavras, dessas palavras, pequenas frases, e dessas frases, pequenos textos. Então, o que a gente vê aí? É a ideia de uma abordagem mais aditiva, do simples para o complexo, de algo menor para algo maior, unidades menores para unidades maiores. Por isso que a gente tem esse nome de sintético, porque a gente parte de alguma unidade menor para uma unidade maior. O que a gente observa em termos de concepção pedagógica que está por trás disso? A concepção de aprendizagem, primeiro. Qual é a concepção de aprendizagem que está por trás disso daí? É uma concepção que utiliza-se da repetição, porque as crianças repetem as famílias silábicas, memorizam as famílias silábicas e fazem esse exercício de repetir para conseguir memorizar aquela família silábica. Essa memorização não significa necessariamente que a criança está se apropriando do sistema de escrita alfabética, porque naquele momento ela não está fazendo nenhum tipo de reflexão sobre o sistema, ela está memorizando fragmentos, partes de uma palavra, ou partes de um pequeno texto. E uma coisa mais agravante que eu vejo aí, que eu comentei nos vídeos, que eu acho que, não sei se todos assistiram, mas seria interessante que assistissem, das videoaulas, é a questão do pseudotexto. No texto da Thelma Weiss, ela até menciona que uma criança construiu um texto, até tenho aqui o texto que a criança construiu, ela construiu o seguinte texto: o sapo é bom, o sapo come inseto, o sapo é feio, o sapo vive na água e na terra, ele solta um líquido pela espinha, o sapo é verde. Então, a criança que produziu esse texto repetindo várias vezes o sapo, ela é uma criança que foi alfabetizada mediante que modelo de referência de texto? O texto da cartilha, o texto do o bebê baba, a babá bebe. Não me recordo certinho, mas acho que são duas frases nesse sentido. Então, a gente vê que é um texto que não usa elementos de coesão e coerência, ele utiliza-se de frases soltas, porque se você pensar, uma frase não tem relação com a outra, tanto é que ele repete o sapo várias vezes. Ele não sabe construir esse texto porque ele aprendeu baseado nesse modelo de referência. Ele não passou por um processo em que ele precisa refletir sobre uma construção textual, uma organização textual que tem aí elementos que trabalhem essa coesão e coerência. Então, ele fica com esse modelo sendo meio que replicado para a sua escrita. Ok? Então, qual que é o complicador dessas questões do tradicional? Primeiro que as famílias silábicas são apresentadas na ordem do alfabeto, e quando a gente vê que as famílias silábicas são apresentadas na ordem do alfabeto, a gente entende que o que acontece? Eles, lá no começo do ano, eles começam com a família do Baba e Bobu, e lá no fim do ano que eles vão chegar nos Ases e Zozu. Né? Se a gente pensar na cartilha Caminho Suave, que foi a mais utilizada no Brasil, a mais utilizada principalmente no estado de São Paulo, durante décadas, e que até hoje tem para ser vendida nas livrarias aí do Brasil.
e que trabalham por meio do método sintético, na verdade é misto, porque ela traz um pequeno texto, e traz essa ideia do trabalho com o silabário, ok? Que é a questão do professor não ter clareza teórica do que está fazendo. Porque às vezes ele vai implementar o que o livro didático impõe sem necessariamente saber o que está por trás ali. Então, é importante a gente entender, dentro da aprendizagem da leitura e escrita, o que nós estamos fazendo, o que está por trás desse tipo de exercício, desse tipo de atividade que eu estou implementando com a minha criança. Eu disse para vocês, alguém me perguntou das características básicas do paradigma dos métodos, por que é importante eu saber de todas essas características e dizer, não, esse aqui eu não vou eu não pretendo utilizar porque minhas crianças vão ter lacunas graves no trabalho com leitura e escrita. Primeiro, se a criança, por exemplo, repete ou ela memoriza a escrita de uma palavra no meio dos métodos tradicionais, o fato dela memorizar, dela repetir, não significa que ela está refletindo sobre o sistema de escrita. Quando eu alfabetizava, era nítida a criança, a gente sabia quando a criança memorizava a escrita. Embora eu tenha começado a alfabetizar em épocas que o método tradicional ainda era muito comum, né? Inclusive era uma prática de todo professor, a gente via que quando a criança memorizava, eu pedia para ela escrever, por exemplo, a palavra vaca, e dizia para ela assim, ó, agora você vai escrever cavalo. E ela não conseguia escrever cavalo. Agora, a criança que escreve vaca, se ela tivesse refletido sobre a escrita, ela não conseguiria pensar que de vaca ela forma cavalo? Ah, o vaca, esse K forma o K. K do quê? K do cavalo. Então, cavalo começa com K. Então, eu vou colocar o C e o A aqui. Então, essa coisa de montar e desmontar palavras, isso é o que a gente chama de reflexão sobre a escrita. O paradigma dos métodos fazia isso? Não fazia. A criança simplesmente ia memorizando palavras. Depois que ela já tinha memorizado um bom repertório de palavras, ela por si só começava a fazer esse procedimento de reflexão. Mas isso demorava muito. Ela chegava no final do primeiro ano, né, aquele antigo ciclo básico, às vezes, que era o final do segundo, que era o CB, que a gente chamava antigamente, ela terminava aquele período e é ali que ela ia começar a pensar em produzir pequenos textos. Ou seja, ela era colocada para um trabalho com textos tardiamente, coisa que hoje é inconcebível, porque a criança entra para a sala de alfabetização no primeiro ano com muito conhecimento a respeito de escrita. Ela já viu vários tipos de texto, ela já viu a mãe fazendo uma lista para ir para o supermercado, ela já trabalhou na educação infantil vários tipos de texto, ela já tem muito contato com esse universo da escrita, então ela já entra com muita informação sobre a escrita. E jamais a gente pode compreender que eu vou apresentar famílias silábicas todas para chegar no fim do ano e pensar numa produção de texto que tenha um pouquinho mais de significado para aquela criança. Porque até então, todos os textos que acompanharam as famílias silábicas são textos de frases soltas, que a gente chama de pseudotexto. São frases que são, uma frase desconectada da outra, ou seja, não estabelece nenhuma relação de coesão e coerência, e por isso a gente não pode considerar como texto. A gente menciona isso como um pseudotexto, certo? Outra coisa importante é a respeito também, então esses métodos do paradigma já não servem mais. Os métodos do paradigma, o paradigma dos métodos são os métodos tradicionais. Então, quem vai dizer se serve ou não serve é você que vai fazer a escolha de falar, olha, eu não concordo com o método tradicional de alfabetização, porque ele faz com que a criança aprenda famílias silábicas, famílias soltas, frases soltas, fragmentadas, que não são textos reais, que circulam socialmente. Outra coisa também, a forma como a criança aprende é uma forma que envolve procedimentos de repetição e memorização. Não existe reflexão sobre a escrita. Então, o procedimento que eu tenho, os procedimentos de aprendizagem que eu tenho pós-psicogênese, ou seja, a partir dos anos de 1980, são procedimentos que envolvem mais o desenvolvimento cognitivo da criança.
E com isso a gente pode ter mais clareza que a criança vai. Como é que ela consegue, como é que ela se apropria do sistema de escrita quando a gente pensa pós-psicogênese? Por meio desse processo de reflexão. Então, ela está a todo momento pensando sobre a escrita para poder conseguir escrever seus textos. E a ideia de construção de um escritor e de um leitor competente é esse indivíduo que está a todo momento refletindo sobre o seu texto e tentando melhorá-lo. Gente, pensa o adulto, pensa a gente. Quando a gente vai produzir um texto, o que a gente fica a todo momento tentando fazer? Não é melhorar esse texto? Você lê, relê, tenta melhorar, tenta aprimorar. Então, esse é um procedimento que é um procedimento leitor e escritor, que a gente vai adquirir para o resto da vida. Então, nós trabalhamos na alfabetização já pautados nesse procedimento, já pensando e fazendo com que a criança adquira esses procedimentos de constante reflexão sobre o sistema de escrita. É essa coisa dela pensar, então, começa com B, começa com P, mas que letra que eu uso? Esse som, Mariana. Mas Mariana tem... Maria está em Mariana. Mariana também tem Ana. Então, aí tem Maria e tem dois nomes dentro de Mariana. O fato da criança pensar todas essas possibilidades, isso é reflexão sobre a escrita. E ela só faz isso a partir dos anos 1980, quando a gente tem a publicação da psicogênese, que existe uma vertente teórica diferente. Porque o que a gente tinha nos métodos, no paradigma dos métodos? A gente tinha, o professor a gente era voltado para o como se aprende. Então, existiam técnicas, o como se aprende era fixo, ele era já pré-determinado. O professor tinha aquela cartilha para aplicar do começo do ano até o final. Ele não tinha ali nenhuma preocupação com os conhecimentos anteriores das crianças, ele não fazia nenhuma sondagem no começo do ano para ver que conhecimentos de escrita elas tinham. Chegava no começo do ano, era sempre aquela aula, a aula já vinha pronta e era só aplicar. Esse é o paradigma dos métodos. É voltado para o como se ensina. Certo? Partindo dos anos de 1980, que é com a publicação da psicogênese, aí já existe o quê? Uma ruptura. Por que tem uma ruptura? Porque a gente já não vai mais, a psicogênese, a contribuição dela foi trazer para o professor alfabetizador o como a criança aprende a ler e escrever. Então, esse professor alfabetizador recebeu um referencial teórico que foi a obra da psicogênese, que nos mostrou como a criança aprendia a ler e a escrever. Desde o iniciozinho, o que ela pensava sobre a escrita, desde o momento em que ela produzia garatujas, né, que são escritas, é uma imitação de escrita, um rabisco, até o momento em que ela se torna alfabética. Então, a psicogênese foi esse percurso que a criança perpassa até se tornar alfabética. Existe um desenvolvimento psicogenético por trás desse percurso, em que ela vai evoluindo à medida em que ela vai refletindo sobre a escrita. Correto? Então, o que eu quero que vocês entendam? Professor, então a sugestão, então, não é trabalhar com método, não é que eu sugiro ou não sugiro. Eu só quero que vocês façam escolhas baseado que criança você quer formar? Que leitor e escritor você deseja formar? Você quer formar um leitor, um escritor que é copista? Que escreve por meio de uma proposta de memorização? Ou que faz textos com frases fragmentadas? Então, aí a gente tem o trabalho com a família silábica. Agora, professora, mas eu uso sílabas, eu trabalho com o nome das crianças, eu mostro para elas as sílabas que tem no nome... E eu não faço ninguém memorizar nada. Então, aí que está a questão. Quando a gente fala em sílaba, eu falei de família silábica, não de sílaba. Porque a sílaba, as palavras são formadas por sílaba. Então, se eu falo para a criança assim, olha, qual que é o seu nome? A gente começa o trabalho de alfabetização, é comum a gente usar um nome próprio para iniciar o trabalho. Por quê? Porque o nome próprio é um texto, ele é curto, ele tem lá 3 palavras, nome, sobrenome, e ali a gente já identifica aquela criança.
E a criança já começa a pensar sobre as sílabas que ela utiliza, sobre quais pautas sonoras, né? Ou seja, quais são os sons que compõem essas pautas sonoras. Cada vez que ela abre a boca, né? Que ela utiliza-se de uma sílaba para compor aquela pauta sonora. Então, se ela tem o nome lá, Lorena, ela abriu essa boca 3 vezes, ela já vai pensando em tudo isso, ela já vai pensando em pauta sonora, que são as vezes que ela abre a boca, ela já pensa como é essa sílaba do lo, que letras que ela usa para compor. Então, esse trabalho que ela está fazendo não é um trabalho de memorizar a família silábica, é um trabalho de refletir sobre a escrita, ou seja, de pensar nas letras que ela usa para compor seu nome, e é óbvio que essas letras formam sílabas, não tem como negar isso. A gente não pode falar assim, não posso nunca mais falar de sílaba na sala, não é nada disso. Então, existe uma série de coisas deturpadas no trabalho de alfabetização que a gente precisa desmistificar. A gente precisa acabar com isso. Falar, não tem nada disso. Então, esquece essa questão, né? A gente usa sílaba porque os nomes são compostos por sílabas. O que a gente não pode fazer é ficar apresentando família silábica daquele jeito que era feito. Baba, bibobu. Depois o K, cocu. Olha o problema aí. Apresenta K, cocu e não apresenta o C e o Si. Ou seja, dá a impressão que é uma coisa aleatória só porque o fonema não é o mesmo. Então, olha as questões aí envolvidas, né? Existem questões conceituais por trás disso. A gente oferece isso. Então, se a criança tem um nome lá, sei lá do finalzinho, né? Ele chama Túlio, que é do Tata de Totu, ele vai pensar em escrever o tudo Túlio lá no final do ano. Então, é uma coisa que não tem lógica, não existe, não tem por que isso. Ela tem total condições de pensar na escrita do seu nome e de ir pensando nessas outros tipos de formação. Eu chamo, meu nome é Marina, mas na minha sala tem a Marina, tem a Maria, tem a Mariana. Olha a variedade que ela pensa de formações diferentes com letras do seu nome. Então, são esses processos que a criança vai exercendo que vai fazendo com que ela aprenda a ler e escrever, e não decorar coisas ou ficar copiando famílias silábicas sem nenhum processo de reflexão, certo? Então, se a gente pensar no professor, no método tradicional, o que ele é? Ele é o dono do saber, ele é aquele, né, o professor, ele é o ativo, ele chega lá, ele põe a família silábica, a criança copia passivamente, e o processo vai acontecendo, ela vai escrevendo, vai lendo e escrevendo, mas por quê? Porque ela memorizou famílias silábicas. Então, enquanto ela vai memorizando famílias, ela escreve palavras só usando aquelas famílias que ela conseguiu memorizar. Então, na verdade, o que está comprometido aí? O próprio processo de aprendizagem em si, o próprio mecanismo que a criança vai desenvolvendo. Essas operações mentais que a criança vai desenvolvendo nesse momento que ela tem a oportunidade de pensar sobre a escrita, está muito comprometido no paradigma dos métodos, quase inexistente. Existe algumas operações mentais envolvidas? Existe. A memorização, por exemplo, é uma operação ali envolvida, mas ela é muito pouco. Ela pode ir além disso, ela pode ir estabelecer relação, pensar, olha, mas que interessante, esse som do Camila é o mesmo, o som do K, C com A. Ué, mas parece que eu já vi esse com cedilha e forma SA, de caçarola, enfim, ela começa a pensar nas outras possibilidades que nós temos, né? O trabalho de alfabetização, de apropriação da escrita é complexo para a criança, muito complexo. Ela tem que pensar em tantas coisas, né? Letras que às vezes têm diferentes sons em palavras diferentes, mas a gente tem que iniciar de alguma maneira, e o início desse trabalho por meio do nome próprio faz a gente começar esse procedimento de refletir sobre a escrita. E eu falo sempre que é o seguinte, qual que é o nosso primeiro ponto com as crianças na educação? A gente começa na educação infantil isso. Professora, mas pode alfabetizar na educação infantil? Legalmente falando, a gente não tem isso em lugar nenhum, que na educação infantil a gente indica, tem que ter, né, tem um documento legal para isso. Mas, gente, pensa bem. O que a criança não vive imersa em cultura escrita?
Como que ela chega na educação infantil e simplesmente a gente não fala mais de cultura escrita? Não é possível isso, não existe isso. Ela está imersa nisso, entendeu? Então não tem como. Na educação infantil a gente vai fazer roda de leitura, a gente vai fazer com ela atividades envolvendo escrita, porque atividades envolvendo nome próprio, brincadeiras, jogos, em que ela precisa pensar na escrita do seu próprio nome, isso é uma coisa que ela adora fazer. Então, não tem problema algum da gente pensar por esse lado, e a gente está pensando numa alfabetização que não é uma alfabetização que tem um momento para iniciar, é uma alfabetização que ela é processual. Ou seja, as crianças entram no início do ano, a primeira coisa que eu faço é fazer a sondagem, para eu conhecer, né, para eu ter noção de quais são os conhecimentos de escrita que elas têm. Se eu faço isso, se eu faço a sondagem, é porque eu já estou considerando essa ideia de processo. Elas já estão vindo de uma educação infantil em que já existe um processo de pensar a escrita. Porque elas estão imersas em cultura escrita. Tem algumas que pegam o WhatsApp, já tentam escrever alguma coisa no WhatsApp, já quer ali manusear o celular para escrever algo, enfim. A escrita é parte do universo dessa criança. Então, jamais eu posso abortar um interesse que ela tem de leitura e escrita nessa fase que é crucial para ela. Então, eu venho com isso desde a educação infantil, fazendo algo gostoso. Porque a gente criou a ideia de que alfabetizar é algo árido, de que ler e escrever é chato. E passar isso para a criança é péssimo. Então, eu tenho que tratar essa coisa do aprender a ler e escrever como algo bom, algo prazeroso, algo que abre possibilidades. A criança, quando sente que ela está começando conseguindo ler algumas coisas, isso para ela é uma realização tremenda. Para ela, para a família. Quando ela começa a escrever algumas palavras iniciais, isso para ela é muito significativo. Então, a gente tem que fazer esse momento brilhar, tem que fazer esse momento ser muito gostoso, né, prazeroso, para ela poder manter esse nível de prazer pela leitura escrita por muito tempo, porque isso vai fazer muita diferença na vida dela. A leitura e a escrita é uma habilidade interdisciplinar. A gente precisa ler em ciências, a gente precisa escrever em ciências, ler e escrever em história, em geografia, enfim, em todas as áreas. Ler e escrever hoje é uma ferramenta de poder, assim, de poder se inserir em sociedade, de exercer cidadania. Então, é extremamente importante. O nosso papel como professor alfabetizador, eu já falo para vocês, assim, como vendo vocês alfabetizando, é um papel muito importante. Então, a gente tem que ter essas escolhas que nós vamos fazer das concepções teóricas devem ser escolhas conscientes. Eu tenho que ter clareza das escolhas que eu estou fazendo, tá? Sim. Bom, então serve apenas para sabermos da história da alfabetização? Não, não é esse o objetivo. Não é que vocês têm que saber a história da alfabetização e ponto final. Vocês têm que saber quais são as propostas que aconteceram e quais as características de cada uma dessas propostas. Por quê? Porque quando você sabe das características, você sabe dizer se ela é ruim ou se ela é boa. Alguém vai falar para você, implementa na sua sala o tradicional que vai dar certo. Aí você vai saber dizer, olha, eu não vou colocar, porque por causa o método tradicional trabalha o texto fragmentado, trabalha repetição, trabalha só memorização, a criança só trabalha com as famílias silábicas na ordem do alfabeto, então ela precisa, para pensar na escrita do próprio nome, se ela tiver um nome com a família do R, que é lá no final, ela vai ter que esperar chegar lá no final do ano para ter visto palavras com a escrita de R, ou do Ra, Re, Ri, Ro, Ru, como queiram. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você, professor, precisa saber o que você está escolhendo. Ninguém está te impondo uma proposta e você vai chegar lá e vai implementar porque alguém te impôs. Não. Você aprendeu todas as existentes. E a gente segue uma linha histórica exatamente para vocês saberem em que momentos históricos elas ocorreram. Mas aí vocês vão me dizer, nossa, professora, mas eu passei na livraria Saraiva e vi uma cartilha Caminho Suave para comprar. Então,
A cartilha Caminho Suave, a primeira edição dela foi em 1913. Então, se a gente colocar a cartilha Caminho Suave na linha do tempo, nós vamos colocar ela lá no início do século XX, não é isso? Só que, se ela ainda existe hoje para comprar, é sinal que alguns professores ainda utilizam, não é? Então, onde eu quero chegar com isso? O que eu quero chegar? O que eu quero que vocês entendam? Que vocês precisam ter conhecimento teórico de cada uma dessas coisas. Saber o que é o paradigma dos métodos, saber o que é a psicogênese, depois saber o que é o letramento, saber o que é o alfabetizar letrando, depois conhecer a Política Nacional de Alfabetização. Nós precisamos conhecer o que está por trás do nosso trabalho. Então, por trás do nosso trabalho como professor, existem questões teóricas que sustentam ali o trabalho. São essas discussões teóricas que vão dar para a gente uma certeza das coisas e vão falar assim, isso eu acho que funciona, isso eu acho que não funciona. Bom, lá naquela linha do tempo, João Vitor, a gente tem, depois da psicogênese, a gente vai para o letramento, tá? E depois a gente vai para o alfabetizar letrando. Na verdade, tanto o conceito de letramento quanto o alfabetizar letrando, eles estão bem próximos ali um do outro, eles caminham juntos. O que é o letramento? Eu vou aproveitar esse gancho que a gente está falando de texto e vou já falar um pouquinho do que é o letramento, visto que a gente já comentou um pouco da psicogênese, né? Já aproveitei para falar da psicogênese, então vou dar um panorama geral aí do letramento. Nós não estamos falando que o trabalho com texto é importante? E por que é importante? Para a criança poder ter noção dos procedimentos de escrita que estão envolvidos ali. O letramento nada mais do que a criança já ter clareza das práticas sociais que são mediadas por leitura e escrita. Então, o letramento é o uso social que a gente faz da leitura e da escrita. Então, como é que a gente faz para a nossa criança na sala de aula perceber esse uso social? Mostrando para ela a função social de cada texto. Eu vou, por exemplo, nós vamos, por exemplo, ter agora, em junho, a festa junina da escola. Eu vou convidar os pais. Então, o que eu aproveito para fazer? Eu faço o convite junto com as crianças. Elas vão ter noção de como construir um convite. Eu posso levar para as crianças um convite de casamento, mostrar para elas a diferença do convite de casamento para o convite da festa junina. O que elas estão vendo aí? Que a escrita não é feita só para fazer tarefa no caderno. Não, a escrita ela é usada socialmente. A gente faz uso social da escrita. E as crianças precisam saber fazer esse uso. Elas precisam ser esse escritor eficiente socialmente. Quando ela for demandada, ou quando pedirem para ela escrever um texto, ela vai conseguir produzir de acordo com a situação que foi exigida ali para ela escrever. É isso que é a ideia do letramento. É o uso social da escrita. É a criança entender para que serve o texto dela. Professora, mas eu vou ter oportunidade de fazer esse trabalho toda hora? Não, mas quando eu tiver, eu faço. Gente, vamos escrever uma cartinha para outra turma de primeiro ano? Então, cada um vai produzir a sua cartinha. E aí a gente vai mandar para o coleguinha da outra turma. A gente vai, na verdade, fazer o quê? Fazer essa escrita ganhar significado para a criança. E ela vai entendendo também que tem vários tipos de texto e esses textos têm várias estruturas diferentes. Então, é outro trabalho que a gente tem em termos de alfabetização, de trazer para a criança uma variedade de textos para fazer ela perceber que cada um na sociedade cumpre uma função social diferente. E uma coisa que a gente precisa ter claro também é que quando eu falo em uso social, não estou falando só de usar texto utilitário. O que é texto utilitário? Que a gente usa todo dia. Convite, receita, bilhete, é texto que a gente usa todo dia. Não estou falando só desses. Porque a poesia cumpre função social. Qual que é a função social? Entreter, emocionar, envolver. O conto de fadas cumpre uma função social. Emocionar, envolver a criança, despertar o imaginário, despertar a criatividade. Cada texto cumpre uma função social diferente. Tá? Independente do gênero de texto que eu trabalho com essas crianças.
E isso é algo possível desde a educação infantil. Então, eu consigo trabalhar a ideia do letramento quando eu trabalho com vários textos na educação infantil, mostrando para as crianças o uso social que a gente faz desses textos, certo? O que é o alfabetizar letrando, então? É quando eu consigo fazer as duas coisas. Eu consigo trabalhar o que é letramento e o que é alfabetizar. O que é alfabetizar? É eu dar atenção para o trabalho com o código escrito, com o sistema escrito, de escrita. Ou seja, a criança precisa entender a relação grafema, fonema. O que é a relação grafema-fonema? Grafema, letra, fonema, som. Ou seja, ela precisa entender essa relação para conseguir pensar, pegar no lápis e escrever as palavras. Esse trabalho com a apropriação do código, que é algo muito específico, é a ideia do alfabetizar. E o letrar é mostrar para a criança esse uso social. As duas coisas devem caminhar juntas, por isso que a gente tem essa terminologia alfabetizar, letrando. Gente, eu queria agradecer a todo mundo. Quem não se inscreveu ainda no canal do Telegram, se vocês puderem fazer isso, é um canal bem interessante. Lá eu me libero um pouco mais a poder falar, inclusive, de conteúdos que a gente ainda não abordou, porque é um canal que tem como objetivo agregar reflexão sobre a questão da alfabetização e letramento no Brasil e no mundo. Então, o objetivo lá é esse, né? Eu conseguir esclarecer dúvidas e conseguir discutir com vocês questões conceituais e questões teóricas também, trazendo sempre para a prática, que esse é sempre o meu objetivo. E pensem sempre que é importante vocês olharem para a prática, sempre respaldados por questões teóricas, porque aí vocês vão ter uma segurança e vão ter uma clareza do que vocês estão fazendo na prática alfabetizadora, tá? Até mais, obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Um abraço para todo mundo.